Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Conexão Cliente, um espaço onde você vai ouvir sobre experiência do cliente, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento humano, sempre com muito conteúdo voltado para você que é um profissional e que busca aqui na TV Max encontrar estratégia. Hoje eu estou aqui com um convidado super especial, muito bacana, Bruno Gobato, Head Estratégico de Experiência do Cliente da Brinquedos Estrelas e empreendedor. O Bruno lida com clientes há mais de 20 anos, tem toda uma experiência voltada na Brinquedos Estrela e em outras empresas que foram líderes dos seus mercados, e de forma que ele foi ficando estratégico, ele foi largando a operação e hoje se dedica totalmente à experiência do cliente, além das suas funções como empreendedor. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente está muito feliz de contar com o seu conteúdo, principalmente para falar sobre esse tema incrível, que é como a cultura centrada no cliente pode transformar uma empresa. Oi, Giovana, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês e sobre um tema que eu sou apaixonado, né, que eu trabalho há mais de 20 anos, que é justamente clientes. Não foi sempre, né, em cima de experiência do cliente, que é uma metodologia mais recente, assim, dos últimos 10 anos, mas começou na área de atendimento. E se você me permite, eu já queria contar essa historinha de como começou, porque eu acho que é interessante, assim, para o público entender por que eu vim até agora nessa pegada de cliente, né. Eu trabalhava numa empresa nos primórdios do e-commerce, que vendia ingresso pela internet, mas tipo, ela vendia o ingresso para você, o motoboy ia buscar na bilheteria e te entregava em casa, era um negócio mais arcaico, e a gente começou a atender a Brinquedos Estrela numa atividade turística aqui em São Paulo, que era o Museu do Brinquedo. E lá era muito bacana, muito procurado, e tínhamos vendido vendas pela internet, que era ainda rudimentar, não era tão bacana, e pelo telefone, que era mais comum. E uma vez eu cheguei na empresa e o telefone estava fora do gancho, lá nessa empresa de ingresso. E eu perguntei, mas por que o telefone da Estrela está fora do gancho? E a menina falou assim para mim, não, porque se eu deixar no gancho não para de tocar. Aí naquele momento eu percebi que havia um problema, me desliguei dessa empresa e a Estrela falou assim, não, de jeito nenhum, a gente confia muito no seu trabalho, você teria condições de montar uma empresa e nos atender, vendendo ingresso? Aí eu fiz, e o problema foi resolvido rapidamente, porque para mim o problema foi exatamente ver o telefone fora do gancho, a pessoa ali falando que era muito ruim deixar o telefone no gancho, porque os clientes ligavam demais. Aí passou isso aí, eu comecei a dar certo nesse negócio, e a Estrela falou, agora você vai absorver o saque da Estrela. Eu falei, meu Deus, eu nunca trabalhei com isso na vida. Mas fui lá, né, fui aprendendo com humildade, aprendendo com os atendentes, aprendendo com as pessoas da empresa, toda essa cultura que envolve Brinquedos Estrela, que é uma empresa de 84 anos, né, e as coisas começaram a rolar, e como eu já tinha empresa aberta, também comecei a receber convite de outras empresas, e aí fiz trabalhos para a TAM, para a Microsoft, para a Probiótica, que era líder na área de suplementos, Mister Bay, enfim, área de cosmético eu passei também, na Cadvel. Eu passei por diversas empresas de diversos segmentos e eu consegui entender os comportamentos dos clientes nesses segmentos, e eu acho que isso foi me dando bagagem para chegar até aqui e dizer para você com total propriedade, ainda não sei nada, estou aprendendo, e é isso aí, a gente aprende no dia a dia, toda hora muda, vem pandemia, muda consumidor, muda comportamento, muda processo, muda as empresas mudam inclusive de posições nos seus rankings, né? Muitas empresas vão mal, outras vão melhor, porque entendem melhor o seu cliente, produzem algo mais aderente a ele, e é isso. E sabe que o nosso tema hoje aqui é cultura, mas me encanta muito olhar, ouvir uma mente empreendedora, né? Veja, eu imagino que quando esse fato se passou, você era muito jovem, né? E aí, naquele momento, você agarrou uma oportunidade, ainda que, eu imagino, né? Você deve ter pensado, caramba,
eu vou abrir minha empresa, não vai ter nenhuma empresa por trás de mim, eu vou ter que entregar, eu vou ter que dar conta, né, desse desafio, e vou me responsabilizar por isso, porque muitas vezes a gente está por trás de uma empresa, né, e a empresa, de uma certa maneira, vai protegendo a gente vai seguindo ali dentro daquele transatlântico, né, e aquela mente empreendedora ali falou, tá bom, vamos lá, e vai fazendo o seu melhor, com a humildade, aprendendo, isso realmente me encanta demais, eu acho incrível uma mente empreendedora funcionando, sabe? Legal, obrigado. Obrigado. Eu gosto muito de empreendedorismo e, inclusive, continuei nessa pegada, né? Hoje eu estou envolvido aí em 2 startups, enfim. Na verdade, eu não tenho carteira, né? Eu nunca tive carteira assinada. Essa empresa que eu trabalhei, foi o único registro que eu tenho em carteira, que era assistente comercial, ganhando R$700, isso em 1999. Então, de lá para... E antes disso eu já trabalhava, mas enfim, né, se a gente for também voltar lá aos 14 anos de idade, a gente termina a entrevista só contando dessas experiências que também são enriquecedoras, mas eu acho que a gente pode focar mais aqui no nosso tema, que é cultura, né, que eu acho que é importante para todo mundo, inclusive. Eu diria que é importante para qualquer tamanho de negócio. Sim. Não só, né, a gente pensa, cultura, isso aí é só a empresa grande que está falando. Não. Você pode ter um negócio menor, uma empresa com 2, 3 funcionários, mas a cultura é a identidade da sua empresa e ela precisa ser muito forte, né? Ela precisa ser muito forte, precisa ser muito enviesada para cliente. Que ótimo que você já entrou nesse assunto, que essa já é a minha primeira pergunta para você, Bruno. Queria que você contextualizasse para a gente o que é uma cultura empresarial, né? Uma cultura organizacional, e o que é uma cultura centrada no cliente? Faz um link para a gente disso, para a gente entender. Legal. Bom, vou tentar fazer esse link da melhor forma possível. Como eu te disse, a gente sempre está aprendendo, né? Então, eu sou muito espontâneo porque eu acabei aprendendo não na faculdade, né? Porque eu fiz publicidade, a gente não falava disso. Eu aprendi na vida, no trabalho, né, profissionalmente, e fui me aprimorando nesse sentido, até porque eu vivi grandes culturas, né? Passei pela TAM Linhas Aéreas, né, a cultura lá do comandante Rolim, de receber os passageiros na porta do avião, e assim, para quem não sabe, sabe aquele carrinho que leva as bagagens pro avião, né? Aquilo é um carrinho, cara, é um serviço totalmente à parte do que está acontecendo ali no embarque, por exemplo. O Rolim ficava no embarque, na porta da escada, cumprimentando todos os clientes, apertando a mão de todos os clientes, entregando seu cartão pessoal para todos os clientes, aqui em Congonhas. Eu moro muito próximo aqui do aeroporto. E uma vez ele virou para um diretor dele lá e falou assim, tá vendo aquele carrinho que leva bagagem? Ele está muito sujo, eu quero que você pinte ele de branco e ele tem que ficar sempre muito limpo. E a pessoa falou assim, mas Rolim, isso é um carrinho que leva mala para o avião. Não tem nada a ver com o nosso serviço. Ele falou, tem. Tem porque o cliente percebe. O cliente vai olhar e vai falar, poxa, o carrinho aqui da TAM é sujo. E eu não quero sujeira. Ele era muito assim, né, de não querer sujeira, de não querer... Tudo que o cliente podia perceber, ele tratava isso com muita seriedade. Eu digo que cultura é isso, é algo invisível, né? Ela acontece, ela está lá. Toda empresa tem a sua cultura, a gente não percebe, mas ela está lá e ela é muito... pode parecer até uma coisa que a gente não consegue pegar, que a gente não consegue tocar, mas ela está lá. É igual nas nossas casas, né? Uma visita que vem na sua casa, ela vai perceber o comportamento dos seus filhos, o comportamento do casal, o comportamento, se a casa está limpa, etc. Isso faz parte de uma cultura familiar e na empresa é a mesma coisa. Tudo que tem relação com as crenças e valores da empresa formam essa cultura. E aí permeia tudo, tá? Desde as pessoas se preocuparem em responder um e-mail no dia, por exemplo, isso faz parte de uma cultura, né? Como receber as pessoas dentro da empresa faz parte de uma cultura. Se você vai ter uma recepção e você vai oferecer um café ou não vai oferecer nada, não vai falar nada com o cliente, não vai nem...
com o cliente ou com qualquer pessoa, pode ser um fornecedor, isso é cultura. E por que a gente fala que cultura é tão importante e ainda mais nos dias de hoje com uma competição maior no mercado? Porque cultura é aquilo que não pode ser copiado. Então, assim, se eu pudesse deixar uma frase para esse nosso encontro, é que cultura não pode ser copiada. Seu concorrente consegue copiar teu produto, seu concorrente consegue seguir o teu preço até mais baixo, seu concorrente consegue copiar teu serviço, mas a tua cultura é um DNA, é a digital da empresa. Então, por isso que agora a gente volta para o tema de experiência do cliente, né, que é o que está mais em evidência nas empresas, é o que está sendo mais discutido, é onde está rolando os investimentos, porque justamente a cerejinha do bolo de experiência do cliente é a gente conseguir implementar uma cultura que eu digo que é a cultura centrada no cliente. É aquela cultura que a gente olha de fora para dentro. É aquela cultura em que a gente consegue ouvir o que o cliente está falando de nós, como ele está nos percebendo, trazer para dentro de casa e fazer com que a empresa trabalhe isso tudo para promover uma percepção melhor, produtos melhores, serviços melhores também. Demais, demais, Bruno. E é legal como isso se reflete nas pessoas, né? Assim, o quanto que a gente, em tudo que a gente faz, quando se tem uma cultura forte, aquilo é ressaltado, né? E, inclusive, nas pessoas que a gente chama para cuidar dessa empresa, para cuidar desses clientes, né? Agora você estava falando, e eu aqui absorvendo todo esse brilhantismo dessa ideia, e lembrando que uma vez eu li no livro lá do Tony Sek, ele falou que ele fazia questão de contratar pessoas que fossem aderentes à cultura das árvores. E que, eventualmente, ele até preferia sangrar um pouquinho na capacidade técnica, no hard skill, mas quando ele percebia que aquela pessoa era totalmente aderente à cultura, ele preferia contratar esta pessoa, porque ele sabia que ele ia ensinar, que ele tinha gente capacitada para ensinar ali o modus operandi da empresa, as capacidades técnicas, e que isso ia acontecer de forma fácil, mas que a cultura não. Se aquela pessoa não tivesse a cultura da empresa, que a empresa podia sangrar de alguma maneira. Então, ele fazia questão de trazer gente que fosse totalmente aderente. Olha que incrível, né? Quando uma empresa ela tem essa visão, essa fortaleza da cultura. Demais. É isso, né? Inclusive, às vezes, a razão de todos os problemas está justamente na cultura. Então, se eu não sei contratar pessoas que estejam com o mesmo propósito, que tenham os mesmos valores, as mesmas crenças, muito provavelmente eu vou ter problema com esse colaborador quando ele estiver executando para mim qualquer coisa. Porque eu digo que qualquer área da empresa é responsável pela experiência do cliente. Ah, mas o financeiro ele não fala com o cliente, mas veja, ele não precisa falar com o cliente. Se você tem uma indústria, você tem uma ferramentaria, a ferramentaria não chega nem a quilômetros do cliente, mas ele faz alguma coisa que vai impactar a experiência do cliente lá na ponta, né? E isso para mim é muito perceptível, porque eu trabalho na Estrela, que é uma indústria, né, tem 3 fábricas, e eu sei o quanto é importante qualquer pessoa dentro da organização para impactar na experiência do cliente. Eu tenho essa noção assim de forma muito precisa e até tenho exemplos para isso, né? Uma vez a gente recebeu uma reclamação, por exemplo, uma única reclamação de um produto que está há 30 anos no mercado e raramente tinha alguma reclamação dele, às vezes era coisa boba, faltou uma peça e tal. E esse produto é para criança pequena, né, de 1 ano, e uma mãe foi lá e reclamou, falou assim, olha, aconteceu aqui que a chave que abre a portinha, ela quebrou. Só que, putz, nunca, isso na história do produto, uma chave quebrou. Porque
ele segue uma norma muito rígida de segurança do brinquedo, e isso não pode acontecer, são feitos testes, tudo aferido pelo Inmetro, é um negócio bastante sério. Então, inclusive, eu tenho um exemplo para contar. Lá na Estrela, por exemplo, a gente teve uma única reclamação de um produto que está há mais de 30 anos no mercado, um produto para crianças pequenas, e a mãe reportou que a chave que abre as portinhas desse produto, ela quebrou, né, a ponta da chave. Isso gera uma parte pequena que gera um risco alto para a criança. E nós achamos bastante sério e mandamos para o laboratório da qualidade, que já abraçou esse caso, ou seja, já tem uma cultura de cliente envolvido, né? No mandamento número 1 da Estrela, satisfação do cliente. Ele fez centenas de testes, ele não conseguiu quebrar a chave. Olha, num laboratório profissional, acreditado pelo Inmetro, ele não conseguiu reproduzir a quebra dessa chave. Mas ainda assim, ele entendeu que, mesmo que tiver a possibilidade de quebra de uma chave em 1 milhão, ele deveria preservar uma criança que poderia vir a ter um acidente com o produto. Então, ele pediu para que a ferramentaria alterasse o molde. Olha como todo mundo faz parte da experiência do cliente. Alterasse o molde, deixasse essa ponta da chave 3 milímetros menor, porque aí a chance era 0 em 1 milhão. Então, devolveu o produto para a produção, não precisou recolher do mercado, porque, de fato, era raríssimo aquilo ocorrer, e a chance de ocorrer, e o produto estava totalmente aprovado pelo Inmetro, estava tudo certo com ele, mas nós mudamos o molde, produzimos novos produtos a partir desse molde, e, inclusive, presenteamos essa mãe com esse novo produto já, e, enfim, dizendo que havíamos alterado o molde. Ou seja, não preciso ter um volume grande de reclamações para entender que todo cliente é importante. Às vezes uma pode me causar um impacto tão grande que eu vou promover uma alteração para que esse produto tenha mais 30 anos de sucesso no mercado. E que nesses 30 anos a gente possa ver as crianças felizes e não, eventualmente, tendo algum problema com o produto. Então, não adianta você falar que o rapaz do chão de fábrica, o rapaz da ferramentaria, o rapaz não interessa, qualquer pessoa que trabalha na empresa faz parte e tem qualquer impacto maior ou menor na experiência do cliente. Eu acho que isso que a gente tem que sempre tentar refletir. Perfeito, perfeito. E olha que você vê que a empresa não tinha nenhuma obrigação técnica, né, de fazer esse ajuste, porque o brinquedo estava aprovado pelo Inmetro, mas mesmo assim a empresa fez questão de fazer pelo feedback do cliente, pela situação que aconteceu com um cliente. Nossa, incrível, perfeito, demais. Isso aqui é uma cultura realmente fortalecida, né, orientada. E, Bruno, quando a gente olha para uma empresa de fato centrada no cliente, quais são as características dessa empresa? E se você puder, dar um exemplo desse tipo de conduta nas empresas que a gente está vendo hoje por aqui, nas empresas atuais. Legal, Giovana. Bom, sim, existe característica, né? Como eu falei aqui, esse exemplo, eu nem considero, né, a Estrela ainda tão madura em centralidade no cliente, porque é uma empresa muito tradicional. Em empresas tradicionais, a gente sempre vai encontrar muitos silos, né? O que são silos? Cada um está ali na sua ilha dentro da empresa, né? Então, o financeiro está na ilha dele, o comercial na ilha dele. Cada um faz o seu e se vangloria de ter feito bem, né? De ter cumprido a sua missão, mas é uma ilha. Ele está isolado ali, falando assim, olha, venci, consegui minha missão. Mas esquecem que tem muito mais do que isso e a gente tem que olhar para o cliente de forma única e não nos seus silos, né? Então, o financeiro fala, cliente não é problema meu, é problema do saque. O saque fala, poxa, mas o comercial não me ajuda. O marketing precisa mudar produto, a qualidade. Então, tem que quebrar silos. Então, a primeira característica de uma empresa centrada no cliente é uma empresa que não tem silos, que todos os colaboradores trabalham realmente olhando para o cliente, né? Eu costumo dizer até que quando a gente tem os colaboradores pensando e agindo em prol do cliente,
ainda que alguma ação gere um prejuízo momentâneo, com certeza, se um relacionamento de longo prazo com o cliente, todas as ações que a gente faz é sempre de longo prazo na área de experiência do cliente, isso vai retornar para a empresa em forma de lucros crescentes, né? Porque cliente feliz é aquele cliente que volta a comprar e eventualmente até aumenta o seu ticket médio. Essas empresas centradas no cliente, elas normalmente têm um programa de voz do cliente muito forte. E o que é um programa de voz do cliente muito forte? É captar das diversas formas, dos diversos canais, seja um representante de vendas, o Facebook, o Instagram ou o saque da companhia, os e-mails que ela recebe, não importa, toda essa massa de informações, ela chega, é tratada, o cliente tem o seu caso, a sua manifestação resolvida, eventualmente sua dúvida, mas a gente leva para dentro da empresa aquilo que mais importa e fala, olha só, olha como o cliente está nos percebendo, olha que elogio legal também. Então a gente traz diversas coisas, não é só reclamação, não é só problema, a gente traz a visão do cliente sobre nós, sobre a nossa empresa, para dentro de casa. E a partir disso, as pessoas têm que estar dispostas a fazer modificação em produto, em serviço, em tudo que eventualmente foi mencionado pelo cliente. Para quê? Para que a gente traga de volta para o mercado algo melhor. Né? Então, um aprimoramento de produto, um aprimoramento de serviço. O que significa, no final do dia, eu ter uma vantagem competitiva sobre o meu concorrente. Né? Então, a gente não vai olhar para o lado. Acho que as empresas ficam olhando muito para o lado, meu concorrente, e ficam copiando o concorrente. Não, esquece, olha para frente, centralidade no cliente, pensa só no cliente, esquece o concorrente, porque no final do dia, tudo que você fizer e o cliente der o aval, falar, pô, legal, gostei, vou comprar, gostei da inovação, gostei do que você promoveu, você vai ter um cliente com um tempo de vida na tua empresa muito maior, disposto a comprar mais. Essas empresas, elas são, Giovana, normalmente mais ágeis, são, como eu te falei, livre de silos, elas são mais preparadas para inovar e também elas usam os dados, né, elas são muito orientadas a dados, elas usam os dados muito a favor desse movimento de trazer uma melhoria constante, compreendendo melhor ainda o seu cliente. Demais. Ah, bom, você falou, peraí, você falou assim, me dá um exemplo, né, de empresa. Cara, eu tenho um exemplo. Na verdade, esse não é nem meu, porque me chama tanto a atenção. Eu acho que para quem está nos assistindo e é empresário, por exemplo, vale a pena dormir, antes de dormir, colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, putz, deixa eu refletir sobre isso que aconteceu lá na Netflix. Tudo bem que a Netflix é uma potência mundial, não tem problema. Mas ela decidiu que os clientes que assinam e pagam todo mês a sua mensalidade, muitas vezes é automático o débito no cartão dessa mensalidade, ela decidiu que os clientes que não usam o produto serão desligados, porque ela não acha justo o cliente pagar e não usar, né? É diferente dessa vantagem que às vezes a gente quer levar, né? Você está pagando, fica quieto, não fala nada. Tem um plano melhor? Não oferece para o cliente porque ele está pagando mais caro, deixa lá. Isso tem que mudar. Então a Netflix foi lá e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar 2 e-mails para o cliente nesse momento, e nesse momento, se ele não responder, a gente cancela sem a anuência dele, não interessa. Entendo que eu estou fazendo um benefício para o meu cliente. Bom, isso impactou, se eu não me engano, não era uma porcentagem muito alta da base deles, mas no cálculo que eu fiz era coisa de 50 milhões de dólares. Então, você abrir mão de 50 milhões de dólares, ainda que a tua empresa fature $1 bilhão, não interessa. É muito dinheiro, não é dinheiro para jogar fora, né? Dinheiro não leva desaforo para casa. Então, eles decidiram fazer isso, eu acho que é uma coisa para a gente parar e pensar. Prefiro não ter esse cliente, prefiro não ter essa receita em prol de algo muito maior. Então, esse é o exemplo que eu te trago. Genial, né? É genial. Muito pensamento de longo prazo, né, Bruno? Porque a partir do momento que ele toma uma atitude como essa,
o quanto que ele está pensando nas consequências positivas e negativas desse tipo de ação. Genial, simplesmente genial. Já caminhando para, infelizmente, a nossa última pergunta, eu poderia continuar aqui, assim, mais ou menos umas 17 horas ouvindo você falar, bem tranquilo, tenho certeza que o público também, que quem está aqui nos assistindo também, mas, né, coisas daqui do mundo tecnológico da televisão, a gente precisa terminar. Mas, enfim, vou fazer uma última pergunta que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Eu queria que você dissesse para a gente, assim, o que torna uma transformação cultural bem-sucedida, né? E eu queria que você falasse também um pouquinho da participação da liderança nisso, porque eu considero que o líder, ele é um dos grandes protagonistas num processo de transformação cultural, de experiência do cliente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Legal, Giovana. Bom, obrigado primeiro pela deferência aí. Eu não sei se eu teria conteúdo para a gente ficar tanto tempo, mas nesse tempinho que a gente tem aqui dá para quebrar o galho, né? Enfim, transformar uma cultura, principalmente uma cultura tradicional, não é fácil, demanda muito esforço, muita energia, muita resiliência. A gente, como eu falei agora na pergunta anterior, a gente tem que quebrar os silos da empresa, né? A gente precisa fazer com que a empresa esteja com o objetivo de atender o cliente da melhor forma e não se vangloriando dos pequenos resultados que cada área conquista, né? Isso é muito pequeno. O grande negócio é qual a forma que eu atendo o cliente, como ele está se sentindo em relação à minha empresa. E eu diria que não se animem e não acreditem em nenhuma promessa de transformação cultural, principalmente se é uma empresa mais tradicional, orientada a produtos, a processos, em algo de curto prazo. Tá? Transformar a cultura é um negócio de longo prazo. E a liderança assim, fundamental nesse processo. Eu vou contar um exemplo, mas imagina o seguinte, as pessoas estão sempre buscando a liderança e buscando o exemplo. Então, veja, se a própria liderança não dá o exemplo dessa transformação, para onde estamos indo, esquece, não vai ter transformação coisa nenhuma, né? A transformação é o exemplo. Né? Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar nessa área de atendimento, lá atrás, em 2003, eu ficava observando o pessoal atender e vendo quais eram as tratativas que eram dadas para os clientes, e daqui a pouco elas começaram a me perguntar, porque eu virei o líder daquela área. E eu falava assim, e eu lembro que eu contei lá no comecinho na minha apresentação que eu não tinha experiência nisso, e eu falava assim, meu Deus, eu sou muito novo, eu não sei nem o que responder para elas. E aí, né, Então, o pensamento que eu tive foi justamente esse. Eu preciso dar o exemplo. Eu preciso fazer pelo cliente o que eu gostaria que elas fizessem por mim se eu fosse o cliente, né? Então, eu tenho que vestir a pele do cliente para entender isso. Eu acho que vestir a pele do cliente é uma das coisas mais bacanas que tem, para entender o ponto de vista dele. Dentro das empresas, a gente acaba sempre olhando para os nossos processos, para as nossas dificuldades, para as nossas dores. Mas, peraí, muda de lado, vira cliente da tua empresa, tenta entender qual é a jornada que ele vive com a gente, o que ele sente, o que ele pensa, quais as dores que ele tem, né? E onde temos oportunidades e alguns gaps aí nessa jornada que a gente pode melhorar, que a gente pode buscar, e aí você vai encontrar um monte de coisa, isso eu garanto para você. Então, assim, liderança é fundamental. E se der tempo, eu vou contar rapidinho. Eu estava numa empresa chamada Mr. Bay, sobremesas congeladas, muito famosa nos mercados, principalmente nos mercados premium. E lá, a gente, a partir da área de atendimento, a gente transformou a cultura dessa empresa no prazo de uns 4 anos. Tá? Claro, 4 anos a partir do momento em que a coisa já está rodando, mas para consolidação vai mais uns 4 aí. Mas o que acontecia? Pegava um problema, por exemplo, de transportador. Aí o SAC, que pegava o problema, mandava isso
para cima, né? Para a superintendência comercial, olha, teve um problema. Aí a superintendência comercial cobrava o pessoal de frete. E como existiam ilhas, existiam silos, ah, não, isso não é problema meu, porque isso não sei o quê, porque é terceirizado. Aí veio o exemplo. Aí esse superintendente comercial, ele falava o seguinte, eu não quero uma desculpa, eu quero uma solução, eu quero que o meu cliente seja bem atendido, eu quero resolver, se o transportador pisou na bola, troca o transportador, orienta, faz alguma coisa. E com esse dia a dia acontecendo, as pessoas começaram a perceber que não adiantava inventar nada, que tinha que voltar com uma solução que ajudasse o cliente. Então a pegada foi sempre essa. Era uma empresa menor, lógico, eu considero ela de pequeno para médio porte, tem uma fábrica, tal, tem funcionários, mas isso mostra uma transformação real, né? Uma liderança que tem grande poder na empresa, cobrando pessoas da operação, cobrando chão de fábrica, cobrando líderes das áreas em qualquer nível, seja coordenação, gerência. Eu quero solução pensando no cliente. Não quero uma desculpa, não te liguei para você me dar uma desculpa. E isso foi transformador, porque a gente bateu muito nessa tecla, enfrentamos muita resistência, óbvio, mas também fui lá, treinei todo mundo, etc., mas não é só treinamento que ajuda, é o dia a dia. Então, quando o líder se meteu no dia a dia da empresa e cobrou o resultado, ele veio. Parece que, eu costumo dizer que, assim, as pessoas, o time, né, ele vai se guiar pelo que é importante para o líder. Eventualmente, é óbvio que a empresa é muito importante para aquele profissional, né, para o time, mas é o líder que vai dar o tom. É o líder que vai mostrar para as pessoas o que realmente importa. É como se fosse o porta-voz da empresa. Então, de fato, quando uma ação dessa acontece, é como se fosse uma engrenagenzinha e todo mundo começa a prestar atenção, a se guiar pelo que aquela pessoa está falando. Perfeito, excelente. Muito obrigada pela resposta, foi excelente. Bruno, infelizmente a gente está chegando ao fim no dia de hoje, nesse nosso programa. Foi muito enriquecedor, agradeço demais a sua presença aqui. Queria que você falasse aqui para quem está nos assistindo, como que as pessoas fazem para te encontrar, para ter acesso a você, ao seu trabalho, ao seu conteúdo, porque eu tenho certeza que depois de todo esse conteúdo, depois de toda essa análise, muita gente vai querer estar perto de você. Legal, Giovana. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre gostoso falar desse tema, ainda mais com uma pessoa como você, que também entende bastante do tema, óbvio. Mas assim, me achem no LinkedIn, né, Bruno Gobato, né, com 2 Bs aqui, como está na tela. E também quero convidá-los para 2 iniciativas. A primeira delas, para quem quiser se especializar mais nisso, tem os cursos da Seda, o site é mbaceda.com ou .com.br, agora me foge, mas lá tem bastante cursos, inclusive de curta duração, para quem quiser entender mais, e virou uma referência no mercado de experiência do cliente esses cursos. E a minha iniciativa de startup, que é a People Experience, né, peoplexperience.com, você consegue mapear a persona, que é o cliente ideal do seu negócio, também a jornada do seu cliente. Dá uma chegada lá, que é muito bacana e é gratuito. E obrigado, de novo. Obrigada a você, Bruno. São 2 projetos de extremo valor. Recomendo demais. E, mais uma vez, para você que está nos assistindo, não deixe de mandar para a gente as suas sugestões, os temas que você gostaria de ouvir, tudo que está por aqui, de uma certa forma, vem empacotado pelo que você vem dizendo para a gente, sendo na TV Max, sendo na minha rede social, o que você gosta de ouvir. Então, o Bruno está aqui hoje muito por conta disso, porque ele é uma grande referência em cultura, que é algo que você, que assiste o Conexão Cliente, já trouxe para a gente, que é importante. Muito obrigado pela sua audiência, acompanha a gente. Bruno, maravilhoso, muito obrigada pela sua presença. Grande abraço para você. Obrigado, Giovana. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.